Uma boa carteira de ações sempre vai ganhar da renda fixa no longo prazo? Ou uma carteira de ações montada com foco no longo prazo sempre ganha da renda fixa? Porque eu sei que tem um monte de gente falando aí do poder da renda fixa aqui no Brasil. Afinal de contas, a gente está num país onde normalmente, na maioria do tempo, os nossos juros estão altíssimos. E isso faz com que a renda fixa seja altamente atrativa para muitos investidores. O Brasil, não por acaso, é conhecido como o país dos rentistas, porque aqui a renda fixa, por causa dos juros altos, na maioria do tempo, paga muito bem. Mas e o investimento em ações? Que tanta gente fala, uma boa carteira de ações, no longo prazo, vai ganhar da renda fixa? Afinal, no ano passado, em 2025, a renda fixa estava pagando 15% ao ano, teoricamente, só teoricamente, mas a maioria das vezes, quando a gente investe em renda fixa do jeito certo, sim, de forma segura. Mas enfim, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou dar mais do que a minha opinião, eu vou te mostrar isso com fatos. Na verdade, eu não vou falar o que é melhor, porque tem que parar com essa briguinha, sabe? O pessoal, você abre a internet, tem lá o pessoal defendendo a renda fixa com unhas e dentes. Aí esse pessoal, eles pegam um recorte de um tempo no gráfico para provar que a renda fixa é sempre melhor. Aí o pessoal das ações pega lá um recorte no tempo de um gráfico para provar que as ações são melhores. E a minha praia não é entrar nessa briga do que é melhor. Eu acredito que cada um desses ativos tem uma função específica na carteira. Bom, enfim, eu vou explicar isso nos próximos minutos para você. Antes de tudo, eu preciso te dar as boas-vindas a mais esse vídeo desse canal que a gente fala sobre investimentos, sempre com foco em construir patrimônio e viver de renda. E muita gente acha que a renda fixa não vai fazer parte disso, e vai fazer parte disso sim. Tem uma função importante que não é construir patrimônio para viver de renda, isso aí a gente deixa para outros tipos de investimentos, mas quem investe na bolsa também investe em renda fixa. Então é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal e especificamente aqui nesse vídeo. E ó, se o seu objetivo é investir na bolsa para ficar rico rápido, esse canal não é para você. Aqui a gente fala de investimentos para o longo prazo. Isso não quer dizer que você só vai ter resultado no longo prazo, mas a gente não fala sobre trade, sobre nada arriscado. A gente fala sobre investimentos para construir patrimônio de forma segura, de forma lucrativa, para receber dividendos até viver de renda. Meu nome é Eduardo Lopes, seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui nesse canal, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você já é das antigas, seja muito bem-vindo aqui também e já deixa o seu like, que isso é muito importante. A gente tá crescendo bastante, eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Então deixa o seu comentário aqui no vídeo, deixa o seu like, porque isso faz toda a diferença. A gente bateu 12 mil inscritos. Para muita gente isso é só um pouquinho, mas imagina assim, 12 mil pessoas assistindo a gente falando para 12 mil pessoas é gente pra caramba. E a minha grande missão aqui, o meu grande objetivo é te ensinar a investir por conta própria. Não é ficar falando sobre qualquer outra coisa, fazendo um vídeo para viralizar, enfim. A gente vem crescendo e vem crescendo com base, porque vocês estão gostando e a gente tem se dedicado bastante aqui nesse canal para trazer um conteúdo de valor sempre, beleza? Esse vídeo é mais um daqueles vídeos onde eu trago uma, duas ou três perguntas lá da caixinha do Instagram para cá. Então, são perguntas de pessoas que estão começando a investir, algumas pessoas que já investem, mas estão meio inseguras ali, não sabem se estão fazendo a coisa certa. São pessoas reais e pessoas comuns, como eu e como você. Esse canal aqui não é para falar de o dialeto dos economistas, não é para falar palavras difíceis. Aqui a gente responde dúvidas de pessoas comuns e mostra que investir é para pessoas comuns, que você não precisa ser um especialista em economia e investimentos. Você pode investir de forma extremamente segura, investindo na bolsa de valores, nas empresas certas, sabendo como fazer isso, olhando como sócio, olhando como alguém que não quer especular, mas quer sim construir principalmente um patrimônio para viver de dividendos na bolsa de valores, certo? Então, ó, a primeira pergunta que eu vou responder é justamente essa. Uma boa carteira de ações no longo prazo sempre vai bater a renda fixa? E a outra pergunta que eu vou responder é uma pergunta que tá aí, um monte de gente falando sobre isso, um monte de gente preocupada, o Banco Inter vai quebrar junto com o Master e o Banco Will? Na verdade, me perguntaram se o Inter e o Nubank vão quebrar junto com o Master e o Will Bank. Pessoal, vou começar por
essa, na verdade, porque isso é uma coisa que muita gente tá preocupada. As pessoas confundem, ou melhor, as pessoas generalizam. E ainda tem um pessoal na internet que não ajuda também, né? Por quê? Porque tá cheio de cara aí falando de investimentos, e assim, não é que eu quero falar mal, porque tem muita gente boa, mas também tem muita gente que quer de uma forma ou de outra viralizar e ficar famoso. E aí o sujeito vai lá, faz um vídeo, coloca lá no mesmo, na mesma tela, Nubank, Inter, Master e Will Bank. Cara, não dá pra colocar esses bancos todos na mesma prateleira. O Will Bank, o Banco Master, eles estavam, porque eles nem existem mais, numa prateleira lá embaixo. O Nubank e o Banco Inter estão numa prateleira lá em cima. São empresas completamente diferentes. É a mesma coisa que você, sei lá, comparar uma pessoa que vende, um ambulante que vende um isopor lá cheio de bebidas que sai vendendo aí quando tem algum evento, com uma grande distribuidora de bebidas. Não tem o menor sentido você comparar. São empresas em momentos e com administração completamente diferentes. Inclusive, eu postei um vídeo esses dias no meu Instagram, um corte de um podcast que eu fui lá no começo de 2025. O meu sócio Jonathan me mandou, ele falou: olha só o que você falou lá no começo de 2025, eu nem lembrava, mas nesse podcast no começo de 2025 eu já tava falando, pessoal, cuidado com alguns bancos. Inclusive falei o nome do Banco Master. Eu falei: meu irmão, você colocou isso aí de A. Eu tava falando isso lá em 2025 no começo, eu nem lembrava, e eu tava falando, pessoal, não dá pra você colocar o seu dinheiro, investir em CDBs, porque CDB você tá emprestando dinheiro pro banco. Se ele tá te pagando muito, é porque tem algum risco ali, tem algo diferente. Por que esses bancos não pagavam as mesmas taxas ou o mesmo juros do que Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, esses grandes bancos? Vamos dizer assim, pessoal, não tem almoço grátis. Se algo tá te pagando uma rentabilidade muito maior do que a média dos bancos tradicionais do mercado, tá na cara, tá mais na cara do que nariz, que aí tem algum problema. Mas o Nubank e o Banco Inter correm algum risco? Não. Tem muita gente comparando isso só porque todos são bancos digitais. Mas é a mesma coisa que de repente uma marca de carro começa a apresentar problema, tá? O carro tá pegando fogo sozinho lá. E é da marca XPTO. E você falar que agora todos os carros correm esse risco só porque um carro do modelo tal, da marca tal, tá dando problema. Quer dizer que todos vão ter esse problema só porque todos são carros. Não tem como comparar Banco Will Bank, Banco Master com Nubank e Banco Inter. Nubank e Banco Inter valem bilhões de dólares. Eles estão na bolsa americana. Eles seguem a legislação dos Estados Unidos. O Banco Master, pessoal, segue a legislação do Brasil. E o pior, ele nem seguia a legislação do Brasil, porque você vê o tanto de tramas ali que tem. É político, é empresário, é gente da justiça, todo mundo envolvido nisso daí. Então, assim, ele nem seguia as regras que a gente tem no Brasil, que a gente sabe que esses caras simplesmente não seguem mesmo. Agora, Nubank e Inter, o Nubank acabou de conseguir a licença para em até 18 meses ter agência física lá nos Estados Unidos para operar lá. Não é qualquer instituição que consegue isso. A instituição tem que ser muito séria, tem que ser muito sólida para conseguir isso, tá? Então, jamais comparem e cuidado, porque tem muita gente que aproveita o embalo, sabe? O que tá rolando agora? Tem muita gente que faz isso. Qual que é o assunto do momento? Putz, uma coisa triste, deplorável que aconteceu esses dias. A questão com aqueles adolescentes que assassinaram, aparentemente, né, o cachorro lá em Santa Catarina, o Orelha, né? Tem gente que tá falando disso daí nem porque tá tão preocupado ou indignado com isso, mas é só pra ganhar uma fama, um hype. Eu vou surfar essa onda porque tá todo mundo falando. Eu já vi o absurdo de um vídeo falar o que a morte do Orelha tem a ver com seus investimentos. Cara, nada. O que tem a ver é que você só tá querendo usar esse tema pra ganhar alguma relevância, falando qualquer groselha pras pessoas. Isso é absurdo. E tem um monte de gente que tá falando isso, aproveitando todo esse problema do Banco Master e do Will Bank pra trazer pros investimentos e querer causar pânico aí e viralizar os seus vídeos. Eu já vi centenas de vídeos e assim, umas coisas bizarras. Infelizmente tem gente que não tem conhecimento e acaba acreditando nessas besteiras que estão falando por aí. Então, pessoal, olha só, se você tem alguém que você conhece que tá preocupado com tudo isso, manda esse vídeo pra eles. O objetivo aqui é ajudar. Esse vídeo não vai viralizar e nem é o objetivo mesmo.
O objetivo aqui é te dar conhecimento. E se esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha com essa pessoa, beleza? Agora vamos lá, direto para a segunda pergunta, mas antes eu preciso falar sobre algo muito importante para vocês, que é o livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você quer começar a investir ou você já investe, mas quer aprender mais, se você quer um guia para entender exatamente como selecionar as melhores ações, como selecionar os melhores fundos imobiliários, como montar uma carteira diversificada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você garantir um exemplar, um livro físico como esse aqui mesmo, tá? São 169 páginas e essas 169 páginas vão te guiar para você ter muito mais conhecimento, muito mais confiança para investir, até para você não ficar acreditando nesse monte de coisa que aparece aí na internet que a gente sabe que atrapalha muito a jornada do investidor. Frete 100% grátis e tem alguns bônus exclusivos, tem aula, tem treinamento de investimentos, tudo online para você assistir. Então você vai receber o livro na sua casa, a versão física, e ainda tem alguns bônus aí que vão te ajudar muito nessa jornada, beleza? Bom, mas agora vamos responder a segunda pergunta. Uma boa carteira de ações de longo prazo sempre vai bater a renda fixa? Ó, ele perguntou, uma boa carteira de ações montada com objetivo de longo prazo sempre vai bater a renda fixa? No longo prazo, sim. Historicamente, se a gente pegar o investimento em boas empresas, em boas ações e bons fundos imobiliários, uma carteira montada de forma diversificada, com foco no longo prazo, sim, sempre bate a renda fixa. Tem um monte de gente que compara investimentos em renda fixa com o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira. Mas, pessoal, para quem não sabe, o Ibovespa, ele é só um termômetro meio desajustado. Por quê? O que é o Ibovespa? Quais empresas estão dentro do Ibovespa? São as empresas mais negociadas na Bolsa. Não necessariamente as melhores empresas. São as empresas que têm mais volume de negociação. Então, ele não é um índice de qualidade. Olha, aqui só temos boas empresas. Ele é um índice de quantidade. Uma empresa, seja lá qual for, está sendo bem negociada, bastante negociada, ele entra no Ibovespa. Então, o Ibovespa, ele é um índice quantitativo e não qualitativo. E quando você pega um índice quantitativo, ele pode perder mesmo. Tem muita gente que fica feliz. Nossa, minha carteira tá rendendo mais do que o Ibovespa. Isso não é muito mérito, não, porque o Ibovespa tem qualquer empresa. Até a Oi, que já tá em recuperação judicial, tá numa novela aí com a Oi. Até algum tempo atrás, a Oi, quebrada, era muito negociada e compunha o Ibovespa. Então não é um bom índice para ser medido. Outra coisa que eu coloquei aqui, investimento em renda fixa é completamente diferente do investimento em ações. A renda fixa vai proteger o seu dinheiro, uma parte do seu patrimônio é importante que esteja lá, mas a gente não busca rentabilidade na renda fixa. Ali é proteção, ali é para você ter segurança absoluta. Por isso que muita gente erra buscando alta rentabilidade na renda fixa. E aí acha que tá seguro, porque tem muita gente que acha que a renda fixa é 100% segura. Ó, o que aconteceu com o Banco Master. Renda fixa, a gente vai ter boa rentabilidade? Vai. Em momentos de juros altos, a gente tem, mas o objetivo da renda fixa não é rentabilidade. O objetivo da renda fixa é liquidez, é a gente ter o nosso dinheiro protegido. Então, cuidado, tem renda fixa muito arriscada sim. Veja o que aconteceu com o Banco Master e não foi a primeira vez e não vai ser a última também, a gente sabe disso, tá, pessoal? Então, são investimentos com objetivos totalmente diferentes. Renda fixa não vai construir o seu patrimônio, não vai te pagar dividendos, não vai fazer você viver de renda. O investimento em ações e fundos imobiliários, sim, esses vão fazer com que você construa patrimônio e receba dividendos para viver de renda. Então são coisas completamente diferentes e, na minha opinião, é errado comparar. Até porque no ano passado, 2025, a gente via muita gente falando: para que eu vou investir na bolsa se a renda fixa tá me pagando 14% ao ano, mais do que 1% ao mês? Ok, é uma ótima rentabilidade e uma parte do meu patrimônio realmente tá lá, bonitão. Só que o Ibovespa, que eu acabei de falar que é um índice quantitativo, que nem é um índice bom, se valorizou 40 e tantos %. Então imagina uma boa empresa, uma carteira com boas empresas, vai ter se valorizado muito mais do que a renda fixa. Pode ter acontecido algo, por exemplo, quem investiu na VEG durante o ano de 2025 não teve uma alta valorização no curto prazo, porque no longo prazo a gente tem mais de 1000% nos últimos 10 anos de valorização, o que é algumas vezes, muito mais vezes, maior do que investimento em renda fixa. Então,
a gente tem que parar com essa briga. Ah, Edu, qual que é melhor? Onde eu vou com o meu dinheiro? Pessoal, a renda fixa ainda tá ótima porque a gente ainda tá com juros altos. E uma parte do seu patrimônio deve estar lá. Mas se você quer investir para construir patrimônio e viver de renda, inevitavelmente o que vai te dar muito mais resultado no longo prazo, porque no curto prazo tudo pode acontecer, é o investimento em ações e fundos imobiliários. Inclusive, se eu sou meio cético com tudo que tá acontecendo no nosso país aqui, mas se tudo correr dentro da normalidade, se o governo não fizer muita porcaria nesse ano eleitoral, a taxa Selic vai cair. Quando a taxa Selic cair, vai ter uma corrida para renda variável, ou seja, ações e fundos imobiliários. E quem já tá posicionado, não é uma recomendação de investimentos, tá, pessoal? Esse vídeo aqui, e nem um vídeo aqui do canal é recomendação de investimento. Aqui eu tô passando conhecimento para você, o que faz sentido para mim. Então o meu objetivo aqui é te dar conhecimento e não recomendação de investimento. Não coloque seu dinheiro onde você não conhece. Ah, não conheço nada, então deixa na poupança que é melhor, tá? Tem que buscar conhecimento. E o objetivo desse vídeo aqui é esse. Quem já tá posicionado em ações e fundos imobiliários, quando começar essa corrida, vai ter uma baita valorização da carteira. Vai ter um baita aumento no recebimento de dividendos, na quantidade que recebe, porque as boas empresas vão continuar se valorizando, aumentando os seus lucros e por isso vão pagar mais dividendos. O problema é, tem muita gente que fica correndo atrás do próprio rabo. Agora a renda fixa tá pagando mais, aí ela vai para renda fixa. Agora é as ações, ela vai para as ações. Agora é o fundo imobiliário, ela vai para o fundo imobiliário. O grande ganho que a gente tem é quando a gente já tá posicionado antes dessa grande corrida acontecer. Por isso que quando você tem uma carteira diversificada, com renda fixa, com ações e com fundos imobiliários, independente do ciclo e dessa bagunça que o mercado vai fazendo, de um momento tá melhor, o outro tá melhor, a gente sempre ganha. E mais importante do que sempre ganhar, é a gente nunca perde, principalmente quando a gente olha para o longo prazo. Investir em boas empresas, investir em bons fundos imobiliários que tem um bom histórico, realmente vai fazer toda a diferença para quem quer construir patrimônio e viver de renda. Certo, senhoras e senhores? Então é isso, fim de mais um vídeo. Se você quer aprofundar nos investimentos, o link do livro Bolsa para Iniciantes está aqui na descrição do vídeo. Se você não deixou o seu like lá no começo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.